Então, olá a todos, tá? Vamos gravar aqui uma nova videoaula, tá certo? Sobre materiais cerâmicos. No caso dessa unidade 4, que fala sobre a estrutura e propriedades dos materiais cerâmicos, eu vou gravar duas videoaulas. Uma fala explicando o que é o material cerâmico, de onde é que ele vem, tá certo? Quais são as principais propriedades físicas, mecânicas que esses materiais possuem, tá certo? E numa segunda videoaula eu vou falar como é que se dá o processo de fabricação dos materiais cerâmicos e quais são as aplicações desses materiais na indústria da construção civil. Então, essa unidade, ela está dividida, explicando, mostrando quais são os tipos de materiais cerâmicos existentes, qual é a matéria-prima desses materiais, que é a argila, como é que a argila ela deve ser caracterizada para a produção de materiais cerâmicos, quais são as propriedades mecânicas desses materiais, como é que é feito a fabricação, né, quais são os tipos de fabricação existentes, os produtos e a aplicação desses materiais em obras da indústria da construção civil. Então, os materiais cerâmicos, aqui a gente tem uma foto, tá certo, de uma casa, aliás, uma casa não, é um edifício, tá certo? Nesse caso aqui, esse edifício, se não me engano, ele tem 3 pavimentos, tá certo? Esse edifício aqui, ele está sendo construído com alvenaria estrutural, porque a gente vê aqui, ó, pelo tipo de tijolo, o tijolo estrutural, ele tem esses 2 furos maiores, quadrados, e uns furozinhos nas laterais, tá certo? Esses furos maiores são para poder passar a tubulação, a instalação elétrica, tá? Para você não ter que quebrar a parede, né? Porque a alvenaria estrutural, as cargas são suportadas pelas paredes, tem que ser parede por parede, né? Você não tem nem viga e nem laje, tá certo? Então, isso aqui é uma alvenaria estrutural, tá? E você, como todas as etapas da execução da sua obra, você tem que racionalizar, né, a utilização desse material para evitar tanto desperdício de material, tá certo? Porque, por exemplo, um dos mais desperdícios quando está utilizando alvenaria, tá certo, de material cerâmico, é você colocar a parede e depois quebrar para poder colocar a tubulação, né? Então, o ideal é que você não faça isso, porque você está quebrando o tijolo, está tendo desperdício de material. E também fazer a paginação e levantar a quantidade de alvenaria que vai ser necessária para ser utilizada, para também você racionalizar e otimizar e minimizar também custos e otimizar o teu orçamento na tua obra. Aqui esse edifício, né? Eles são. Eu falei de 4 andares, tá certo? Porque ele aqui era o último andar, né? Ele é o térreo, tá certo? Né? Mais 3 andares, tá? As paredes todas são alvenarias estruturais, ele não tem pilares, tá certo? Né? E nem vigas, né? Então ele é todo feito em alvenaria estrutural, tá certo? Então, para a alvenaria estrutural, lembrando, tem que utilizar esses tipos de tijolos aqui, né? Ó, tá bom? E no encontro das 2 paredes, tá? No meio desse encontro dessas paredes, utilize um cimento de pega rápida, de endurecimento rápido, que é um cimento especial, que também é um cimento de alta resistência. Preenche-se esse encontro aqui com um cimento conhecido como grout, tá? E nesses encontros aqui de paredes também coloca uma ferragem, também preenche com grout para dar uma maior sustentação. Então, aqui é esse prédio de 4 pavimentos, térreo e mais 3, todo feito em alvenaria estrutural. Aqui é exemplo também desse, é uma visão lateral, uma foto lateral desse prédio, tá certo? Esse prédio aqui, tá? Ele foi construído lá na Maraponga, tá? Aqui no município de Fortaleza. Aqui é uma visão dele mais ampla. Aqui, como eu falei, é a visão dele fazendo, né? Fazendo a alvenaria estrutural, fazendo o levantamento das paredes, alvenaria de elevação, tá? E aqui é uma visão lateral desse prédio, tá? Quando a gente vai utilizar material cerâmico, como toda etapa de qualquer obra, a parte de instalações, a parte estrutural,
tá certo? A parte de acabamento. A gente tem que sempre procurar pela qualidade do produto que a gente vai utilizar, tá certo? Bem como, além da qualidade do produto que a gente vai utilizar, nós também temos que ter preocupação, por exemplo, aqui no caso é uma parede externa, tá? Aí vou botar lá a volta da laje, ó. Em paredes internas, você pode utilizar até um tijolo mais fino, com espessura menor. Mas para paredes externas, o ideal é que você utilize um tijolo com espessura maior para dar um conforto térmico maior à tua edificação. Porque quanto menor for o teu tijolo, por exemplo, tijolo 9, ele vai incidir calor aqui nessa parede, né? Ou nessa parede aqui, você vai tornar esse ambiente aqui e esse ambiente aqui, que é um quarto, extremamente quente. Então, se o tijolo ele for mais largo, por exemplo, for um tijolo 14, você vai dar um conforto térmico a esse quarto aqui e a esse quarto aqui, tá bom? Então, você tem que procurar a qualidade do teu produto, a qualidade com as especificações dele adequadas para poder você produzir uma edificação também com qualidade, que hoje, como eu falei lá na nossa unidade 1, a gente visa muito a parte do desempenho, avaliação do desempenho da edificação, através da norma 15875, tá? Que é a norma de desempenho. Lá, 15575, corrigindo, tá? Que é a norma de desempenho. E aí, para produzir o material cerâmico, tá certo? Ela é, assim como a indústria de agregados, que ela polui muito o ambiente, né, no seu momento de extração, a fabricação de material cerâmico, ela também ela agride também muito o meio ambiente, porque o principal combustível para queimar o material, a matéria-prima, que é a argila, tá certo? É madeira. Tá certo? É o carvão. Então, porque a gente vê muita fabricação de tijolos em pequenas olarias, né? E as pequenas olarias, ela utiliza um forno rudimentar para fazer a queima desse material e utiliza muito a parte de madeira, tá? Então, ela é uma indústria que polui muito o meio ambiente, tanto para a retirada da madeira, tá certo? Do meio ambiente, como também quando ela vai fazer a queima, a emissão de CO2, tá? Para o ar. Então, o material cerâmico, ele tem grande utilização na indústria da construção civil, tá certo? Aqui é esse prédio já finalizado, ó. A gente tem material cerâmico dele, tanto na utilização da alvenaria de elevação, a gente tem material cerâmico também como revestimento, porque aqui é tudo cerâmica para o revestimento. Até a gente tem utilização de material cerâmico nas louças dos banheiros, tá? Vaso sanitário, pias, né? Tá certo? A gente tem material cerâmico também, né? Na parte decorativa também a gente pode utilizar. A gente utiliza também material cerâmico, além de revestimento de fachada, também para pisos, né? Que é cerâmico, porcelanato, que tem sido muito utilizado hoje. Ele nas construções hoje, ele é material cerâmico, não é rocha. Algumas pessoas pensam que é rocha, né? Mas não é. Porcelanato, ele é material cerâmico. Então, o material cerâmico, ele tem uma grande utilização para fazer também a parte de sistemas de drenagem, tá certo? A gente utiliza material cerâmico, então tem uma ampla utilização na indústria da construção civil, tá ok? E aqui é um exemplo de diversidade de produtos, né? Aqui a gente tem tavela, tá certo? Para construir laje valterrana, tá? Aqui tem o tijolo convencional de 8 furos, aqui esse aqui é o tijolo 9, esse aqui é o tijolo 12, tá certo? Né? Aqui é um tijolo para alvenaria estrutural, tá certo? Né? Porque ele tem aqui o quadrado, né? Porque são 2 quadrados, na verdade, né? Maiores para passar tubulação elétrica e aqui esses quadradinhos menores. Lembrando que no encontro de 2 paredes, esse quadrado aqui ele tem que ser preenchido com aquele cimento especial, que é um grout. Então, a gente tem uma diversidade de produtos que se utiliza na indústria da construção civil. Laje valterrana, tá certo? É aquela que você tem as vigas, assim, tá certo? E no meio das vigas você vai utilizar essa tavela para fazer a ligação entre as 2 vigas e o preenchimento das 2 vigas, tá certo? A laje. Hoje, essa tavela de material cerâmico está sendo substituída por EPS, que são aquelas placas de isopor para tornar a tua estrutura mais leve, tá? Então, quais são os tipos de materiais cerâmicos existentes? Então, a gente tem o tipo de cerâmica vermelha,
tá certo? A gente tem a cerâmica branca, que é utilizada para fazer aqueles tijolos, né? Que ele fica utilizado para alvenaria de elevação e também ele serve também muito das pousadas aqui no estado do Ceará. Tem essa cerâmica branca, tá certo? Tá? E a cerâmica de acabamento, que é essa daqui, que é utilizada para cozinhas, banheiros, né? Então, a gente tem esses 3 tipos de material cerâmico: cerâmica vermelha, cerâmica branca e cerâmica para acabamento. Cerâmica vermelha, ela é utilizada muito para fazer a parte de tijolos, tavelas, etc. Tá ok? Então, você tem a cerâmica vermelha e a cerâmica branca, que são os principais. Você tem os materiais de revestimento, que são as placas cerâmicas. Tem materiais refratários, que são aqueles tijolos que aguentam altas temperaturas para fazer forno de pizza, tá certo? Para fazer fogão a lenha, né? Você tem também material cerâmico para fazer isolante térmico, e você tem material cerâmico também para entrar na composição do vidro, do cimento e da cal. No cimento, lembra que o material como a argila é o principal material para fazer material cerâmico. Então, o que é o cimento? O cimento, ele é um composto de argila, minério de ferro e pedra calcária, vai formar o clinker. Depois o clinker mais o gesso forma o teu cimento Portland, tá certo? E a principal diferença do material cerâmico é que ele pode também ter os compostos de ferro, né, dentro dessa tua argila, presente dentro dela, tá ok? Então, quais são os principais produtos de cerâmica vermelha, né? São os tijolos maciços, os blocos cerâmicos, que é aquele tijolo de 8, bloco cerâmico comum, né? Que é aquele de 8 furos, espessura 9, 12, 14. O bloco cerâmico estrutural, tá certo? Que é aquele que tem aqueles 2 quadrados maiores, né? 2 furos maiores, uns furos menorzinhos ao redor, que é o bloco cerâmico estrutural. Tem as telhas, né? Feitas com material cerâmico. Os tubos cerâmicos, que é feito para a parte de drenagem, tá certo? E também para abastecimento de água. E as tavelas, que são feitas para fazer aquelas lajes valterranas que eu já comentei. Tá ok? Então, esses são os principais produtos de cerâmica vermelha: tijolos maciços, blocos cerâmicos comum, bloco cerâmico estrutural, telhas, tubos cerâmicos e tavelas. Então, aqui é um exemplo de uma tavela sendo utilizada, tá? Aqui você tem a vigota, né, feita de concreto, e aqui, ligando uma vigota e outra, você tem a tavela sendo utilizada para fazer a tua laje valterrana. Isso aqui tem uma laje valterrana, tá certo? Ok? O principal componente do material cerâmico é a argila, né, que é o barro, aqui onde ela é obtida, tá certo? Que é um material natural, terroso e de baixa granulometria, tá certo? Ela é formada, o componente principal da argila são argilas minerais, né, compostos por silicatos e alumínio hidratados, tá certo? Que ele é um material extremamente poroso, tá? É um material que ele pode ser moldado com facilidade e ele seca simplesmente pela ação do calor. Ele não precisa do ar para endurecer. E você coloca, molda e ele pela ação do calor, ele vai endurecer esse material. Então, a argila é o principal componente. Então, vamos falar sobre a argila, né? A argila, quais são os principais constituintes da argila? Ela pode ter a sílica livre, pode ter os álcalis, a alumina e matéria orgânica, sais solúveis, óxido de ferro e cálcio. Tá? A sílica livre, o que ela faz, né? Ela reduz plasticidade, tá certo? Então, se tiver... você diminui retração, possibilidade de aparecimento de fissuras. Essa sílica livre, ela ajuda no processo de secagem, só que ela reduz a resistência à tração desses materiais e aumenta também a brancura. A alumina reduz também a plasticidade, reduz o trincamento e também reduz a resistência mecânica se ela estiver em alta quantidade. O álcalis, tá certo? Ele vai aumentar a porosidade desses materiais cerâmicos. Esses materiais cerâmicos, eles são porosos, né? Só que vai facilitar a secagem e reduz a plasticidade. E a matéria orgânica presente nessa argila pode aumentar a porosidade. Os sais solúveis, ele pode surgir aquelas manchas brancas, que eu já falei em patologia de argamassa, tá certo? Né? Que é aquela eflorescência. O óxido de ferro diminui a resistência ao calor, então diminui a característica refratária, e o cálcio ele vai clarear a cor da argila, então para você ter aquele tijolo branco, tá? Então esses são os principais constituintes das argilas. A
A argila, ela pode ter alguns ensaios que nós devemos fazer nela. O primeiro ensaio é o ensaio de caracterização desses materiais, para identificar qual é a composição química e mineralógica dessa argila, saber quais são desses materiais que estão presentes e o que é que ele vai influenciar, tá? E também a caracterização física, que é você saber a tua distribuição granulométrica, para saber se ela é muito porosa ou não, qual vai ser a resistência mecânica dela e a textura que ela vai possuir, bem como se ela vai ser uma argila que ela possui um alto retração, tá certo? A argila é um material que se retrai muito, então ele vai ocasionar muita fissura, então tem que saber o percentual de retração desse material, tá? Então, esses principais ensaios realizados na matéria-prima, tá? Nesse ensaio de caracterização, a gente também tem que saber o limite de plasticidade, tá certo? Que esse limite de plasticidade, ele vai indicar o teor de água mínimo em relação à argila seca, que vai permitir moldar uns corpos de prova para poder você fazer o ensaio e esse corpo de prova, ele não ocasionar fissura, tá certo? E também o limite de liquidez, tá certo? O limite de liquidez é o teor de água em relação à argila seca, acima do qual a massa flui quando ela é agitada. Então, meu índice de plasticidade vai ser o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. É outro tipo de ensaio que é feito na argila, tá? Que é o solo. Então, tá aqui o limite de plasticidade, né? E aqui o limite de liquidez sendo medido em laboratórios, que é o índice de Altenberg. Essa caracterização da argila, desse tipo de solo, né, de areia vermelha, tá certo? Vocês veem na disciplina de mecânica dos solos. Que eu não vou aqui me ater muito, tá? Então, esses ensaios de caracterização, para que eles servem, né? Você faz o corpo de prova e aí você vai moldar o corpo de prova, vai determinar a umidade, tá certo? Vai conformar, tá certo? Essa argila, essa conformação da argila é o quê? Vai determinar a massa específica, vai determinar a resistência da argila à flexão, tá? Vai secar esse corpo de prova em estufa, vai queimar até uma temperatura específica e depois que você queima, você vai determinação da massa específica, contração linear, o grau de porosidade, quanto é que ele absorve de água e a resistência à flexão da cerâmica, tá? Esses são os ensaios de caracterização da matéria-prima quando você molda esses corpos de prova. Você também tem que saber, como eu falei, né? Você vai encontrar quais são os principais ensaios que você ou informações que você vai encontrar a partir desses ensaios de caracterização. É a umidade de conformação da argila, a propriedade de contração linear, a sua massa específica, percentual de porosidade, o percentual de absorção da água do tijolo após ele ser queimado, né? E a tensão de ruptura à flexão. Tá? A umidade de conformação da argila, que é o IC, tá certo? Ele vai se encontrar entre o limite do limite de plasticidade e o limite de liquidez. Se esse índice de conformação for menor do que 0, você vai ter argilas muito moles, tá certo? Você não consegue moldar ela, tá? Com facilidade, tá? Se você tem o índice de conformação da argila, tá certo? Né? Até 0,5, tá certo? Ela é facilmente moldada pelo dedo, a tua argila. Entre 0,50 e 0,75, você requer um esforço um pouquinho maior para fazer a moldagem. Se esse índice de conformação for entre 0,75 e 1, quer dizer que a argila já está rija, requer um grande esforço. E se for maior do que 1, quer dizer que você não pode mais moldar. Ela já está uma argila endurecida, tá certo? Então, em geral, a argila ela tem alto limite de liquidez. Quanto maior for o seu valor, mais compressível é o solo, tá certo? E também, quanto maior for essa compressibilidade da argila, vai ser maior o teu índice de plasticidade também, tá? Então, esse índice de conformação da argila vai indicar a tua facilidade ou não de moldar esse teu material. A contração linear, o que seria? Né? A propriedade que a argila tem, tá certo? De variar o seu volume, tá? De acordo com o teor de umidade. Quando a umidade diminui, o volume diminui também.
E quando você aumenta a umidade, o teu volume ele vai aumentar, tá? Quanto maior for o teor desse material chamado de caulinita, maior a retração, tá certo? E todos os fatores que vão aumentar essa plasticidade dessa argila também vai aumentar a possibilidade de retração e o aparecimento de fissuras. Então, a porosidade quer dizer, quanto maior for a porosidade, menor vai ser a condutibilidade térmica e elétrica da argila, tá certo? Quanto maior for a porosidade, menor vai ser a resistência mecânica da argila, tá certo? E quanto maior for a porosidade, tá certo? Menor vai ser a resistência da tua argila ao desgaste, tá? Que é o desgaste e a abrasão, que é de circulação, tá? Circulação de pessoas e equipamentos, tá? Então, as argilas porosas são as mais refratárias, são aquelas que vão absorver, são capazes de absorver uma maior temperatura, né? Calor, tá? Então, elas são indicadas para a produção de tijolos refratários, para fazer forno de pizzas, fogão a lenha e forno a lenha, tá? Fazer churrasqueira também são utilizadas para fazer esses tijolos refratários, resistentes ao calor. Então, outro ensaio de caracterização da argila é o de tensão de ruptura à flexão, tá certo? Os blocos, geralmente, ele tem uma tensão de ruptura à flexão maior que 2,5 MPa. As telhas têm uma tensão de ruptura à flexão maior do que 3 MPa e os tijolos maior que 1,5. A tensão de ruptura após a queima, essa aqui, a primeira é a tensão de ruptura de flexão em corpos de prova secos a 110 graus. Depois que você queima esses tijolos, esses materiais, tá certo? Os blocos, ele vai ter uma tensão de ruptura à flexão maior do que 5,5 MPa, as telhas maior que 6,5 MPa e os tijolos maior que 2 MPa. E a absorção de água após a queima dos blocos cerâmicos vai ser menor do que 25%, das lajotas menor do que 1% e das telhas menor do que 20%. Quais são as propriedades mecânicas desses materiais cerâmicos, tá certo? Tá? Eles são materiais duros, tá? São resistentes ao desgaste, que é a resistência à abrasão, que é a circulação de pessoas e equipamentos. São resistentes à corrosão, né? Mas são frágeis. Eles não são muito, são frágeis se eles forem com relação à queda, tá? Então, as propriedades mecânicas, eles vão descrever a maneira como esse material vai responder à aplicação de determinada força, carga e impacto, tá certo? Então, com relação ao impacto, eles são materiais frágeis, tá? Então, aqui mostra um ensaio de flexão em 3 ou 4 pontos, né? Que você tem aqui a tavela ou o tijolo, e aqui vai aplicar a tua carga, tá certo? Esse é o ensaio de flexão e vai ver o quanto que ele vai se deformar, tá? A resistência à compressão, tá certo? Em geral, você vai moldar o corpo de prova e vai comprimir isso numa prensa, né? Vai comprimir ele assim, ó, achatar, né? Assim, achatar em cima e embaixo. A resistência à compressão, em geral, são cerca de 5 a 6 vezes superiores à resistência à tração, tá certo? Esses materiais cerâmicos, ele tem uma dureza bastante elevada, tá? E a resistência ao impacto, como eu falei, são materiais extremamente frágeis. Ele tem uma resistência ao impacto geralmente baixa. Com relação a trincas, né? São materiais muito densificados. As trincas são relacionadas com o tamanho do grão da argila, tá certo? E geralmente o material cerâmico ele tem uma baixa tenacidade, tá certo? Eles não são bem resistentes à fratura, tá? Com relação à fadiga mecânica, né? Que é aquele você colocar um esforço naquele material até que ele vai chegar ao seu limite de ruptura, ele não vai mais conseguir se deformar, tá? E voltar ao seu estado inicial, ele vai se deformar, aí a deformação vai se tornar permanente, e aí, quando passa do limite de plasticidade, tá certo? Ele vai fadigar, né? Ele vai romper. Então, você não tem uma boa resistência à fadiga, e com relação ao choque térmico, tá certo? Vai apresentar uma degradação da resistência mecânica ou uma fratura do material.
tá? Nossa próxima videoaula, eu vou falar sobre o processo de fabricação desses materiais cerâmicos e as aplicações na indústria da construção civil.